Oi, pessoal, estou aqui para deixar para vocês uma reflexão da palavra de Deus, tendo em vista que ainda tem muita gente que não está podendo ir nos cultos. A gente voltou com os cultos hoje, mas muita gente ainda tem doenças pré-existentes ou então tem idade avançada, e aí a gente sabe que muitas pessoas não poderão ir na igreja. Então quero deixar aqui para vocês uma reflexão da palavra de Deus, algo que possa edificar a sua vida nesse dia. O texto que eu gostaria de usar é de Provérbios capítulo 4, a partir do verso de número 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse texto é um texto bem conhecido, mas ele contém aqui princípios, conselhos, né? Porque esse texto é considerado uma escritura escrita pelo rei Salomão, e o rei Salomão é considerado, vamos dizer assim, o homem mais sábio da antiguidade. E eu queria deixar aqui para vocês, através dessas palavras dele, conselhos para você usar na sua vida, a fim de ter uma vida mais tranquila, mais feliz e mais alegre, e também ser uma pessoa bem-sucedida. Queria dizer para vocês que são coisas bem simples, mas que muitas vezes a gente deixa de colocar em prática. Uma dessas coisas se refere aqui no verso de número 23 ao fato de guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa palavra, né, a gente precisa entender que dentro do contexto judaico, as pessoas pensavam que o coração era o centro da vida, porque para eles, quando o coração parava de bater, as pessoas morriam. Acontece que a gente sabe que o coração é apenas um músculo, né, que bombeia o sangue. Mas, na verdade, tudo aquilo que controla o nosso corpo é, na verdade, fruto da nossa mente. Então, quando o autor, na maior parte das vezes, o autor do Antigo Testamento escreve coração, na verdade ele está falando da nossa mente, do nosso cérebro. Então, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles estão justamente na nossa cabeça. Aquilo que nós pensamos produz no nosso corpo, por exemplo, muitas doenças. Então, se há uma coisa que a gente precisa preservar na nossa vida, é a nossa mente. Aquilo que nós colocamos na nossa mente é aquilo que se torna uma realidade muitas vezes na nossa vida. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que colocam na sua mente coisas ruins, que produzem sentimentos ruins. Então, que coisas ruins são essas? Coisas como não posso, como tenho medo disso, medo daquilo. E tudo isso vai gerando muitas barreiras e muitas dificuldades ao longo de uma vida que nós temos aqui na Terra, que é muitas vezes curta. Então, você precisa guardar a sua mente de coisas que te atrapalhem, coisas ruins que vão colocar verdadeiras barreiras diante da sua vida no dia a dia, na sua caminhada por esse mundo. A segunda coisa que o texto fala, um segundo conselho que de Salomão, é a respeito da boca, né? Então, mente, depois boca, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. E no verso 24 diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ele coloca duas coisas aqui muito simples. A primeira é a falsidade dos lábios, a segunda é a perversidade. Ou seja, quando a boca fala mentiras e quando a boca fala mal, né? Coisas ruins a respeito de outras pessoas, você está se prejudicando com isso. Então, se há uma coisa que nos prejudica muito,
é aquilo que nós falamos. E alguém já disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus diz essas palavras, né? E coração, mais uma vez, na mente de Jesus judeu, é cabeça. Ou seja, a boca fala daquilo que a gente está com a cabeça cheia. Então, muitas vezes nós temos falado coisas que não deveríamos falar. Aliás, mais do que nunca, nos dias de hoje, a gente tem visto pessoas falando coisas que não deveriam. E isso é uma coisa muito ruim porque aquilo que a gente fala normalmente se torna uma realidade, não só na nossa vida, mas muitas vezes na vida dos outros. E eu queria dizer para você que às vezes a palavra, né, tem muito poder. E, por exemplo, você pode xingar um filho, dizer para o filho que é burro. Se ele internalizar isso, colocar isso na mente dele, ele pode se tornar alguém com profundos complexos e traumas. Ou seja, mesmo que a gente não queira, às vezes a gente fala coisas que se tornam realidade. É por isso que a gente costuma dizer que as palavras têm poder por causa disso. Então a gente precisa falar, na verdade, pouco, pensar mais naquilo que a gente fala, ouvir mais do que falar. E isso tem sido talvez uma coisa também que tenha faltado na nossa vida, e a gente precisa pensar nisso, pensar em meditar mais, né, orar mais e falar menos, porque quando a gente fala muito, às vezes a gente erra muito. E se você quiser ter uma vida mais alegre, uma vida mais feliz e conduzir a sua vida, né, para uma vida mais vitoriosa, de mais sucesso, mais bem-sucedida, você precisa tomar cuidado com a sua boca. E uma terceira coisa que a gente pode encontrar nesse texto é a respeito do nosso olho. Então veja bem, mente, boca, e agora o autor fala do olho. Salomão diz assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então veja bem, a gente precisa pensar em olhar sempre para frente, porque quando a gente começa a olhar para os lados, para as pessoas, a gente tem problemas sérios. A gente está vivendo um mundo de muita competição, de muita comparação também. E isso é devido não só àquilo que a gente vê na internet, mas àquilo que a gente vê no nosso dia a dia, aquilo que a gente vê na vida das pessoas. E quando a gente começa a olhar muito para os lados, não olha para frente, para o objetivo que a gente deseja, não olha para o propósito que a gente quer alcançar, a gente começa a ter muitas dificuldades na nossa vida. Então, o nosso olho muitas vezes nos conduz para a vitória, mas ele também pode nos conduzir para a derrota ou para o buraco. E eu queria dizer para você que muitas vezes a gente tem olhado para o lugar que a gente não devia olhar. E a palavra de Deus também diz isso, né? Nós temos uma história muito interessante no Novo Testamento, em que Jesus ele vai de encontro ao barco onde estão os discípulos, no meio de uma grande tempestade. O barco estava açoitado pelas ondas, estava chovendo, vento forte, e Jesus começa a andar por cima das águas. Os discípulos que estão no barco, eles se assustam e aí começam a ficar com medo, e alguns inclusive dizem que Jesus era um fantasma. E de repente Pedro, né, e Jesus diz assim: eu sou Jesus, não sou fantasma, não tenho medo. Pedro diz assim: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus diz assim para ele: pode vir. E Pedro desce do barco e começa a andar por cima das águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava tudo bem, mas de repente ele começa a desviar o olhar dele, né, e começa a ver e sentir o vento e olhar para os lados. Nesse momento ele começa a afundar. Então, para onde você tem olhado, né? Para quem você tem olhado? Queria dizer para você que você pode vencer muitas vezes, você pode ser vitorioso muitas vezes, e você pode alcançar grandes vitórias, sempre tomando cuidado com aquilo que você coloca na sua mente, com aquilo que você fala com a sua boca e com para onde você está olhando. Cuidado com os seus olhos. Deus te abençoe, que você seja mais feliz, mais alegre.
mas vencedor. Em nome